Você já tem um terreno, está querendo realizar a sua construção, mas não sabe qual estilo que você vai escolher para realizar? Nesse conteúdo, nós vamos trazer algumas dicas sobre vários estilos arquitetônicos para você identificar, analisar e escolher aquele que você mais se identifica. Nós vamos falar sobre cada um deles, as suas características, para que você consiga ter uma percepção de qual é o estilo que mais encaixa para a sua obra. Confira no vídeo. Diversas opções e estilos para construir em seu terreno. Descubra! Não sabe por onde começar a escolher o estilo de construção para a sua residência, casa de campo ou comércio? O Entenda Antes quer te ajudar a entender mais sobre alguns tipos de edificações, seus estilos e características. Pensar no seu estilo de vida e no que lhe agrada aos olhos, seja ele despojado, sofisticado ou rústico, que busca tranquilidade, movimento ou espaço, são características importantes para começar esse processo. Entre tantas escolhas para serem feitas no início de uma obra, não se deve esquecer a principal, que é a de ter um bom profissional. O profissional vai lhe ajudar desde a escolha do terreno até os acabamentos e decorações que desejar, sendo responsável pelo projeto e o auxílio nas escolhas que os favorecem, não deixando de lado o gosto e a identidade do cliente, levando em conta também todas as necessidades que a edificação e o cliente necessitam. Que tal uma edificação inspirada no estilo neoclássico? Uma arquitetura imponente que nunca cai de moda, une as características da antiguidade e toques de contemporaneidade. Apesar de uma forma sutil de como é apresentado na fachada, ela ainda traz consigo as colunas e simetria marcante e a composição perfeitamente equilibrada com traços simples e linhas geométricas. Também utiliza-se o telhado escondido, a famosa platibanda, ideal para quem pretende construir em grandes terrenos. Arquitetura contemporânea. O estilo contemporâneo tem como características as vidraças inseridas no concreto, também caracterizada pela madeira com o concreto, os vidros com a madeira, o telhado invisível, as linhas retas com forte influência modernista e as misturas de formas, pé direito para áreas sociais mais altos e as cores claras. Os ambientes são pensados tanto na beleza quanto na funcionalidade, caindo bem em qualquer tipo de construção, sendo ela grande ou pequena. Arquitetura moderna. As residências modernas buscam funcionalidade e espaços multiuso, ou seja, a famosa integração de ambientes. Caracterizada pelo estilo clean, a arquitetura moderna traz consigo materiais como o aço, o concreto armado e o vidro, que dão aos arquitetos possibilidades infinitas de criação, o que faz desse estilo completamente diferente de tudo que já se tenha visto antes da Revolução Industrial, sendo possível a utilização de grandes vãos e lajes suspensas. A arquitetura moderna valoriza tudo que é simples. Arquitetura orgânica. É do seu prazer contemplar a natureza, ouvir o som da água correndo diariamente? O estilo orgânico busca essa integração do homem com o meio ambiente, se preocupando com o bem-estar, tanto físico quanto psicológico, uma fusão de homem e natureza. Na arquitetura orgânica, todos os elementos do edifício devem ter a mesma importância, tanto a paisagem quanto as janelas e paredes. A busca por um ambiente contínuo, integrado, também faz parte desse estilo. Deve-se priorizar os materiais naturais, como madeiras e pedras, deixando-as em evidência. Áreas sociais são amplas e envidraçadas. Arquitetura industrial. Caracterizada pelo estilo rústico, reciclado, de metal, ferro oxidado ou escovado. É um visual que une o urbano e o descolado, adaptado às necessidades da atualidade. Foi nos Estados Unidos que surgiu o estilo de decoração industrial, entre os anos 1950 e 1970, quando os galpões foram transformados em famosos lofts e ganhando fama pela sua personalidade. Na verdade, o estilo surgiu quando esses galpões de antigas fábricas foram habitados por artistas e pessoas mais alternativas que formavam seus ateliês e apartamentos. Por se tratar de uma classe com baixo poder aquisitivo na época, as reformas eram feitas com pouquíssimo custo. Para isso, mantinham tubulações aparentes, descascavam paredes, deixando tijolos à vista. Utilizavam luminárias e móveis já existentes no local. Sendo assim, essas características designam o estilo industrial. Arquitetura sustentável.
Busca-se na arquitetura sustentável evitar agressões ao meio ambiente, apropriando-se de todos os meios possíveis de utilização, sejam eles do ar, da água, do sol e tudo que o meio ambiente oferece, empregando inovações tecnológicas como a reutilização da água da chuva, de torneiras, aquecimento solar e de adoção de energia solar. Tem como objetivo o aproveitamento do espaço, conforto térmico e a qualidade do ar, reduzindo assim a necessidade de sistemas de ventilação ou aquecimento e diminuindo os gastos. Faz-se a utilização de materiais ecologicamente apropriados, nos quais são fabricados com o mínimo de prejuízo ambiental, como tintas orgânicas, materiais recicláveis, materiais regionais que evitam o percurso de transporte e a emissão do gás carbônico da queima de combustível. O container também é uma solução sustentável e econômica, viabilizando projetos com maior agilidade e representa um descarte a menos na natureza. Não necessita de serviços de fundação e terraplanagem e permite ser desmontado e montado em outro local. Arquitetura brutalista, concreto bruto. A beleza do brutalismo está nas vigas aparentes, nos pilares e nos demais aspectos estruturais em exposição. Materiais como o concreto armado, o aço e a madeira. O estilo brutalista destaca um visual de obra inacabada, caracterizada pela função e não pela beleza da construção. De maneira geral, os prédios pertencentes a esse estilo são construções imponentes e de grande porte. O interior da arquitetura brutalista tem os mesmos preceitos estruturais, com um design de algo inacabado, moderno e urbano. Os espaços são amplos, com praticidade e materiais mais baratos, simples e resistentes. Os móveis são dispostos para facilitar sua reutilização, sendo eles mais cleans, refinados e funcionais. Arquitetura para casas de campo. Hoje em dia, para se ter um refúgio no campo, não se mantém necessariamente um padrão de construção, mas alguns materiais estão sempre em destaque, como por exemplo a madeira. Há quem prefira uma casa de campo moderna, com menos rusticidade e peças de design sofisticados. A madeira é um exemplo de material que está sempre inserido no contexto de campo, seja no forro, nos pilares, na parede, no deck e até nos móveis. Uma decoração extremamente aconchegante, com características marcantes, a casa de campo, por estar em um ambiente rural e não ter limitações de áreas construtivas, ela se torna mais ampla. O equilíbrio entre a construção e a natureza é uma peça fundamental para quem quer viver em harmonia com o meio ambiente sem fugir da funcionalidade e do conforto. Por isso, a utilização do vidro, além da construção ficar linda e arejada, remete ao acolhimento do entorno, fazendo uma interligação do interior com o exterior. Os elementos rústicos também estão sempre presentes, assim como a iluminação natural e a ventilação. Arquitetura contemporânea com traços orgânicos. Já dizia Oscar Niemeyer, não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta dura e inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher perfeita. De curvas é feito o nosso universo, o universo curvo de Einstein. Dando a impressão de movimento, as formas orgânicas vêm invadindo a arquitetura contemporânea e a decoração de interiores, criando um estilo moderno e inovador, cada vez mais presente, com formas arredondadas, assimétricas. O estilo consagrado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, as curvas e as formas da natureza dão a impressão de movimento na construção. Arquitetura colonial. O estilo colonial inicialmente utilizou as técnicas da taipa de pilão e pau a pique, de rápida construção e que utilizava materiais abundantes na colônia, barro e madeira. Logo se adotaram também a alvenaria de pedra ou tijolos de adobe para levantar paredes, que permitiam a construção de estruturas maiores e inclusão de madeiramento para pisos e tetos. A cantaria era utilizada nos edifícios mais nobres, em geral como reforço nos cunhais, cantos, de edifícios grandes e nas vergas de portais e janelas. Nos primeiros tempos, as coberturas das casas eram feitas simplesmente com palha, como as ocas indígenas, o que ainda subsiste em áreas rurais. A telha de barro foi inicialmente utilizada nos edifícios mais abastados antes de popularizar-se.
As características mais comuns desse tipo de construção são os telhados com várias águas para escoamento rápido da água da chuva, as colunas para a sustentação do telhado com extensão para varandas, detalhes repetitivos, amplas portas e janelas de madeiras em quantidades consideráveis. Arquitetura minimalista. A arquitetura minimalista traz poucos itens de decoração e muitos artigos geométricos, tudo com detalhes simples e cores neutras. Não se refere necessariamente à utilização de poucos elementos, mas busca destacar o que é realmente fundamental. A ordem do minimalismo é o desapego. Vista como uma tendência na arquitetura, a redução de objetos e dos detalhes compõe ambientes práticos onde o menos é mais, sem poluição visual. O exagero pode vir em formas de luz, tanto natural quanto artificial, inserido bastante vidro, deixando a construção com espaços mais frescos e arejados. Arquitetura americana. O método construtivo de uma casa construída fora do Brasil pode ser bem diferente. Um exemplo são as casas americanas. Elas utilizam da fundação de 2 metros com um porão ou uma pilastra de sustentação, e as paredes de concreto são maciças. Ao invés de cimento e tijolos, utilizam a madeira e paredes de drywall. O exterior não é um revestimento de madeira, e sim tábuas de plástico, vinil ou alumínio, por ter manutenção simples, e o telhado é feito de manta asfáltica. Embora o método construtivo, devido ao clima bem diferente de que estamos acostumados, o estilo americano agrada a muitos brasileiros que utilizam dos seus detalhes e se inspiram em suas residências, ou seja no exterior quanto no interior, e apostam nos detalhes dos móveis de madeira. Casas geminadas. Você que pensa em construir para alugar, uma boa escolha podem ser casas geminadas. Utiliza-se de um terreno para se obter várias casas. Essas casas possuem vantagens e desvantagens, como todas as outras. Há assimetria em seus desenhos e proporcionam um custo menor para sua construção, como essas casas dividem paredes. O ideal é pensar em fazer uma parede com isolamento acústico, dessa forma previne que o som passe para o vizinho. Já escolheu o estilo que mais lhe agrada? Deixe sua opinião. O Entenda Antes também pode te ajudar com mais dicas. E aí, gostou desse vídeo? Viu quantas opções de estilo que você tem para realizar a sua construção? Compartilha ele com outras pessoas, deixa o seu like aí. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai buscar responder para você. E se você ainda não conhece o Entenda Antes, o Mundo da Construção, acesse o link na descrição, você vai ser direcionado para o nosso site, onde tem dezenas de conteúdos relacionados à construção, reforma ou decoração. Isso pode ser muito útil para você que está querendo realizar a sua obra. Valeu, um abraço e até a próxima!